A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmão. Então, começando o vídeo, vamos lá ler a primeira parte que eu quero em Gênesis. Não podemos começar sobre a criação dos universos sem ler Gênesis, né? Faz parte do Gênesis. Então, eu vou estar na Bíblia João Ferreira de Almeida, essa edição que eu estou lendo de 96, porque cada Bíblia, né, fala uma coisa. O primeiro livro da Bíblia, que seria Gênesis, né? A criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e a terra governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzirão, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. A criação dos seres viventes. Daí eu sei que vou parar. Então, essa palavra que tem em Gênesis, né? Ele seria a parte, o primeiro, né? Primeiro versículo de Gênesis, né? No primeiro capítulo.
que vai até o 23. Aqui está mostrando a expansão do que o homem entendeu pelo que ele aprendeu dos céus, pelo que ele aprendeu com os irmãos mais antigos, os irmãos até espaciais, de como, do que ele entendeu para formar essa terra, do que aquele Deus podia formar essa terra, né? Só que Deus que nós temos, né? Esse Deus é muito maior do que isso. Ele não formou só essa terra, ele formou tudo. Então, quando Deus começou, Deus é tudo, a partir de tudo, a partir de todo sempre. Deus sempre existiu. Como Deus sempre existiu, ele sempre criou. Só que um dia ele começou a criar. E Deus criou os primeiros universos, provavelmente. Esses universos que foram criados por Deus eram super-universos que tinham dentro universos. Então você tem um super-universo que tem vários universos. Vamos pensar pelo nosso aqui. Nós vivemos num universo. Esse universo ele é composto por vários universos menores, várias subdivisões, várias portas, né? várias subdivisões que você tem aqui. Para cada planeta é ligado a vários universos, né? A várias portas, as várias passagens que são feitas. Então, cada super-universo compõe uma infinidade de universos. E cada infinidade de universo contém vários super pequenos universos, né? E que vão compondo esse universo principal. Então Deus criou vários universos. Tem estudos, né, pelo que a gente viu, que Deus criou o universo e eles são criados em forma de um cacho de uva. Imagine você um cacho de uva, aqueles cachos de uva bem bonito que nós temos. Então, e Deus criou esse universo nessa forma de cacho de uva. Essa forma de cacho de uva que Deus criou os universos, no meio do cacho de uva está o universo central de Deus. Existe até algumas ilustrações, né, alguns livros que falam que Deus criou 7 universos, né? Mas Deus não criou 7. O livro de Urântias, se eu não estou enganado, diz que Deus criou 7 universos e fala sobre esses 7 universos. Mas vamos expandir mais, né? Deus não criou só 7 universos. Deus criou uma infinidade de super-universos. Como se fosse as uvas, né? 7 super-universos que são aquelas uvas. E o universo onde que Deus habita fica no meio desse cacho. O que tem para fora desses universos é um éter, né? Que ainda pode ser de uma vastidão enorme que pode ser criado. E os universos, uma vez criados, eles sempre estão em deslocamento. A ciência fala, né, que os universos eles estão em deslocamento. Os planetas estão em deslocamento, eles estão passando, eles estão andando. Os planetas estão andando, as estrelas estão andando, tudo está caminhando. Por quê? Porque os super-universos eles estão crescendo. Uma vez criado um super-universo, ele continua crescendo. Dentro desse super-universo, continua crescendo os universos menores e os outros pequenos universos que assim o compõem. Com todas as suas estrelas, com todas as suas via-lácteas, galáxias, né? Sistemas solares. Então Deus criou todos esses universos. Só que quando Deus criou o primeiro universo, Deus teve que criar pessoas, né? Então tinha que ter seres populacionais. E já deveria ter zilhões, né? Deus já criou zilhões por causa de um super-universo. Quanto mais super-universos Deus criava, tinha que criar mais pessoas. E a gente sabe por estudo que aonde habita qualquer lugar no super-universo é habitado. Se for lá um asteroide, ele pode ser habitado, depende de que tipo de habitação. Se for um planeta, todos os planetas são habitados, todas as luas são habitadas, todos os sóis são habitados. Existem buracos negros que são passagens, e dentro do buraco negro provavelmente deve ter alguma habitação, ou é só uma passagem, um caminho de minhoca. Mas existe habitação em tudo que você possa imaginar. Então, quando Deus começou a criar, Deus cria uma infinidade. Tudo que Deus cria são experiências que Deus coloca para viver e que Deus mesmo, com essas experiências, ele aprende.
Porque tudo aquilo que todas as criações que Deus fez, todos os seres que Deus criou, todos eles estão ligados a Deus. E Deus sabe tudo de tudo. Agora imagina quantos super universos que nós temos, né? Dentro de um cacho de uva, quantas uvas você tem? Quantos super universos que nós temos? E dentro desse super universo temos vários universos. Dentro desses universos nós temos pequenos universos e assim vai. Dentro disso a gente sempre fala assim que cosmos, né? Na linguagem espiritual vamos falar assim, cosmos seria tudo, esse cacho de uva como todo. Daí você tem os super universos e você tem os universos dentro desses super universos que Deus criou. E tem outras repartições, outras criações que a gente nem sabe, né? Mas eu estou tentando falar mais do macro para os irmãos poderem se situar. Então, entendido que Deus uma vez criou o universo dele onde é que ele está e com as pessoas, com os seres. Que seres nem sempre são seres humanos, nem sempre são seres adâmicos, né? Com 2 braços, 2 pernas, são como se tem zilhões de super-universos, então você tem zilhões de formas de vidas diferentes em cada universo, em cada planeta. Imagina só quanta coisa que existe por aí, que Deus criou. Então esse Gênesis, que essa leitura que a gente está fazendo de Gênesis é uma alusão ao princípio de quando Deus criou. Porque Deus teve que para ter vida, tem que ter água, tem que ter luz, né? Deus fez a noite, fez o dia. Deve ter planetas que tem uma infinidade de anos que só fica dias, uma infinidade de anos que só fica noite, assim como tem aqui nos polos, né? Nos polos é 6 meses noite, 6 meses dias, Polo Norte como o Polo Sul, mas principalmente o Polo Norte. Então, cada planeta que Deus criou, que Deus colocou, né? tem isso. A partir da hora que Deus criou um planeta, Deus criou um super-universo, esse super-universo, ele criou vários universos. Só que a criação que Deus fez, como Deus criou isso, Deus também criou os seres. E os seres também foram se desenvolvendo, foram crescendo, foram se desenvolvendo. Assim, o primeiro super-universo que Deus criou é o mais antigo, depois do universo que Deus está. Mas aí Deus vai criando e vai criando, vai criando, e todos esses irmãos que estão nesses super-universos, eles conseguem ajudar, auxiliar os outros no super-universo. Existe uma tese que fala que cada super-universo, para você se deslocar de um universo para outro, de um super-universo para outro super-universo, esse super-universo, pelo menos os universos, tem que estar bem elevados, né? Todos os irmãos têm que estar bem elevados na luz, na graça e na paz. Então a gente vai ficar, nós como seres humanos, né, seres adâmicos, nós vamos ficar muito tempo nesse super-universo nesse super-universo que Deus criou aqui. Dizem as literaturas que este super-universo que Deus criou foi o último, mas está criando mais. Só que quando Deus criou, já você passou quantos trilhões, sextilhões de milhares de anos, bilhões de anos. Isso você perdeu no tempo, né? Então Deus criou vários e vários e vários e vários planetas. E cada um desses planetas é habitado, nesses sistema solar é habitado, nessas Via Lácteas são habitados, nessas galáxias são habitadas. E esses espíritos, que Deus, quando cria um espírito, Deus cria sempre um espírito simples e ignorante. Todo espírito que Deus cria simples e ignorante. Então, hoje nós temos vários espíritos super desenvolvidos. Muito mais desenvolvidos do que Jesus, né? Que Jesus está nesse último universo aqui. Então, tem muito mais irmãos desenvolvidos do que existe hoje, né? Que existe hoje. Então Deus criou primeiramente o universo que ele habita, depois criou vários outros universos. O universo que nós estamos aqui, esse super-universo, Deus criou super-universos, né? Daí criou cada super-universo cada super-universo tem universos, cada sub-universo tem várias Via-Lácteas, dentro dessas Via-Lácteas tem os sistemas, tem as galáxias, tem as Via-Lácteas e tem o sistema solar composto por cada Sol, que rege cada planeta, né? Vários planetas daquele sistema solar girados por um Sol, e são vários milhões, sei lá quantos zilhões de sóis que existem por aí.
E sempre Deus cria um espírito, sempre Deus cria um espírito simples e ignorante. Olá, irmãos, tudo bem? Continuando o vídeo que eu tinha parado, eu parei esse vídeo que nós estávamos falando sobre o universo, né? Do macro ao micro, então eu vou fazer continuação desse vídeo anterior. Eu falei sobre a criação dos universos, criação por Deus, né? E daí, por último, eu estava falando no vídeo lá sobre como Deus cria um espírito. Já tinha falado sobre a galáxia, já tinha falado sobre a Via Láctea, já tinha falado sobre o sistema solar, porque tudo isso faz parte da criação, né? De que Deus permitiu, né? Que se fosse criado por Deus e pelos espíritos elevados, né? Que Deus também tem. Porque são vários universos, esses universos têm vários espíritos elevados, muito mais elevados do que Jesus, né? Jesus fica aquém desses espíritos elevados, mas Jesus também é muito elevado, muito grande, é o nosso rei, né, desse universo que nós temos, desse super universo, né? Jesus é o rei desse super universo onde nós habitamos. Então nós falamos sobre isso e daí agora eu vou falar sobre a Terra. A Terra, ela foi formada no sistema solar, né? A Terra existe aqui. Pô, existe uma outra vertente, né? Que fala que a Terra também pode ter sido criada em outro lugar e puxada para cá. Porque os animais que viveram aqui, né? Foram extintos, os dinossauros, não tinham muito a ver com o sistema que nós temos hoje, né? Que muitos cientistas falam que é por causa do oxigênio, o oxigênio que criou esses animais grandes, mas existe uma teoria da masofia, né, que fala também que esse planeta Terra ele estava em outro lugar, ele foi em outra Via Láctea, em outra galáxia, ele foi trazido para cá. Daí os estudiosos, né, das estrelas, né, vão falar que isso não pode, que se trouxesse um planeta para cá, iria causar caos, né, nos planetas, mas a tecnologia que eles têm é muito grande, então nós estaremos deixando eles muito pequenos, né, nesse caso, né. Então tem essa teoria da masofia, que esse planeta Terra ele foi trazido para cá, para poder ter esses espíritos, né, foi um planeta especialmente, né, trazido para cá para conter esses espíritos que temos hoje, que são maus, né. Mas já vou falar um pouco mais desses espíritos maus. Então, tem a teoria que já foi criado junto com o sistema solar, dessa galáxia, dessa Via Láctea, desse sistema solar. E tem outra teoria da masofia, que a Terra foi trazida para cá. Aí, passado muito tempo, esses dinossauros foram extintos e o mundo espiritual começou a encarnar aqui seres humanos. Só que os seres humanos ainda tinham uma aparência muito aquela evolução, né, do macaco que vai passando, Neandertal, Homo sapiens sapiens, assim vai. Aquela evolução natural aí da ciência, né? Então, através quando os seres humanos, né, quando estavam criando, os espíritos estavam encarnando nos corpos muito primitivos, né? Aí veio uns seres que se chamam, né, dos Anunnakis, Enki e Enlil, né? Enki seria a parte boa e Enlil foi a parte ruim, que estava querendo causar destruição. Mas os Anunnakis vieram aqui para a Terra e trouxeram uma parte desses espíritos maus já para viver aqui na Terra. Não esqueçamos nós que todos os espíritos até agora de planeta da terceira dimensão éramos espíritos trevosos, espíritos maus, né? Destruidores de mundos, né? Destruidores aí de, sei lá, até de Via Lácteas, né? Destruidores de planetas. Então nós estamos aqui porque nós somos maus, né? Isso aqui é um planeta prisão e um manicômio judiciário, né? Para espíritos que têm bastante dificuldade, né, de entrar no bem, porque nós estamos também aqui na parte que essa parte é coberta por Deus, nesse universo que é coberto por Deus e pelas leis universais de Deus. Então nós temos que seguir as leis universais. Quem não segue
tem os karmas, né? Que tem que cumprir. Tudo que faz de mal, você tem que vir pagar. E é pago também, tanto encarnado como desencarnado. Então os Anunnakis vieram e trouxeram muitos espíritos maus. Desses espíritos que eles trouxeram os 7 dragões e muitos outros espíritos maus. Mais uma nave dos Anunnakis que veio, ela se desestabilizou e foi perto da órbita de Erg. Existia um planeta aqui chamado Erg. Esse planeta chamado Erg que existia aqui, esses dragões, alguns desses dragões, eles foram para esse planeta chamado Erg. E lá existia um povoamento de seres, né? E eles entraram lá e queriam dominar esses seres. Só que eles não deixaram dominar e explodiram o planeta. Os dragões e eles explodiram o planeta. Aí que nós temos esse cinturão de asteroides na no nosso sistema solar. Tem um cinturão de asteroides, né, que vem desse planeta Erg, segundo, né, a ciência do espiritualismo, né, do espiritismo, espiritualismo. Foram pegos lá, desencarnados, porque tanto essas naves tinham tanta tecnologia que eles traziam seres encarnados e seres em espírito. Imagina a tecnologia desses Anunnakis. Que chamam de Anunnaki, né? Pode ser que não seja nem os Anunnakis, mas chamam de Anunnaki. É uma canalização, inclusive, na casa da plataforma de oração com Jesus, falou que eles eram os Anunnakis Enki, né? Inclusive, Pedro, da casa da plataforma de oração, que foi aqui na Tom, também foi Enki, né? Trouxeram eles e eles vieram aqui para a Terra e os Anunnakis ajudaram através de melhorias genéticas, né, construíram esses novos corpos, né, onde a ciência não encontra o elo perdido, né, porque não vai encontrar o elo perdido porque foi feito por extraterrestres que ajudaram a melhorar a parte genética dos seres que viviam aqui e para poder encarnar. E esses seres foram encarnando, e cada encarnação tem um tempo de duração, que é de 12 mil anos. Como nós estávamos num planeta de provas e expiações de terceira dimensão, os espíritos melhores iam saindo e os espíritos ruins iam ficando na cadeia, né? No manicômio judiciário. Passaram-se cerca de 12 mil anos, e foi muitos espíritos aqui, né? Os espíritos ruins iam ficando depois de 12 mil anos, ou antes desses 12 mil anos, e os restos, e os bons iam saindo. Até chegar a parte de Atlântida. Atlântida também teve 12 mil anos, e se encerrou a parte da Atlântida e começou daí a nossa era de 12 mil anos, né, que está no final de 12 mil anos. Né? Então é mais ou menos essa história bem rápida, como é que funciona. Deus, quando cria, vamos falar um pouco sobre a criação, porque é do macro ao micro, né? Deus, quando cria, aí eu falei um pouco sobre a criação do universo, dos universos, desse nosso super-universo, que é formado por vários universos menores, né? Existem os planetas, dentro desses planetas ou fora desses planetas existem os mundos paralelos, então tudo está habitado. Você pode pensar que não está habitado, os cientistas podem falar que não está habitado, mas tudo está habitado segundo a espiritualidade maior. Então agora vamos falar um pouco sobre a parte os dragões, inclusive, já não estão mais aqui, os dragões já foram retirados, mas tem muito espírito trevoso ainda aqui, fazendo mal. Quando Deus cria um espírito simples, Deus cria um espírito simples e ignorante. Então Deus nunca criou ninguém. Jesus não é o filho de Deus, Jesus é uma criação de Deus, é um irmão nosso como todos nós. E assim como Deus criou Jesus, Deus criou outros espíritos em outros universos também. Para nós vermos os outros universos, esse universo que nós temos aqui, ele precisa evoluir, todos precisam estar evoluídos para sair deste grão de uva, desse universo grão de uva, para poder visitar os irmãos que moram aqui segundo a espiritualidade da Masofia, né? Mas, você sabe. Aí você tem, Deus cria um espírito simples e ignorante, tudo que Deus criou, né? Os anjos, os arcanjos hoje foram criados simples e ignorantes. Jesus foi criado simples e ignorante e se desenvolveu em um sistema solar, com o planeta encarnando, desencarnando, até ele chegar onde ele chegou pelas suas escolhas, pelos seus méritos, né?
Então Deus cria um espírito simples e ignorante, ele dorme no mundo, no reino mineral, ele tem um pouco de consciência no mundo vegetal, aí ele tem um pouco mais de consciência, saiba onde é que ele está no mundo animal. Depois, eu já tenho vídeo no canal, então eu vou só passar um pouco por cima. Daí ele passa pelo reino, depois que ele passa o reino do mundo animal, ele vai para o reino dos Devas, né? Ele fica lá no reino dos Devas até ele, ele passar por todos os Devas do ar, os elementais, né? O mundo Deva dos elementais do ar, elementais do fogo, elementais da água. Ele passa, o espírito passa por isso. Depois que ele está pronto, ele vai para um planeta onde é que Jesus leva eles. Pelo seu magnetismo do espírito, Jesus leva esses espíritos, esses elementais para lá. Eles são desenvolvidos como já seres humanos, adâmicos, dois braços, duas pernas, né? Do jeito que nós somos adâmicos. E depois começam a reencarnar no planeta Terra. Então essa é mais ou menos a fase que nós temos aí do macro ao micro, a evolução desde quando os super universos são criados até a evolução nossa que nós temos aqui. Então tudo passa por esse sistema, por esse nível, todo mundo tem que passar por isso, né? Nós temos o nosso super universo que é Orvonton e o nosso universo menor é Nebaton. Orvonton, Nebaton. É dado pelo mundo espiritual. Aí a Terra se chama Gaia, com agora a elevação para a quinta dimensão vai se chamar Elisa pelos extraterrestres, segundo a Masofia também, não sei como ele vai chamar. E aí nós vamos se desenvolver. Então, desde quando Deus criou tudo até chegar a nós, né? Estamos vivendo esses 12 mil anos, acabando os 12 mil anos, está acabando agora. Segundo, hoje eu vim numa canalização com Jesus, Pedro na canalização de Jesus. E não só Pedro na canalização, mas um outro vídeo anterior, falando que os espíritos quem não tiver condição de evoluir para a quinta, não tiver chance de evoluir para a quinta dimensão, serão retirados do planeta. E quem ainda vai ter mais 3 encarnações, né? Acho que fora essa mais 3 ou fora essa mais 2 encarnações, para provar que pode ficar em quinta dimensão. Senão, já vai ser arrastado para um planeta de terceira dimensão, para planetas de terceira dimensão. Eles vão ser tirados, nós vamos ser, quem não evoluir vai ser tirado, né, do planeta na casa dos milhões, né? E todos vão ser tirados. E aqueles que têm condição ainda de evoluir e ficar, ainda vão passar por mais 3 encarnações, até provavelmente o ano 2500 ou até provavelmente o ano 3000. Tô lembrando agora que não é 2, são 3 encarnações fora essa. Então essa não é a última encarnação. Sempre eles vão dando chance, né? Então cada vez que a gente se aprofunda mais na espiritualidade, eu já tenho vídeos no canal dizendo que essa é a última encarnação. Hoje eu já soube que não é a última. Última é para aqueles que realmente não têm condição. Daí você vai me perguntar como é que eles sabem. Então os espíritos mais evoluídos, eles sabem pela consciência, eles já conhecem você, eles sabem que você não vai conseguir evoluir para a quinta dimensão, a pessoa não vai conseguir evoluir. Então eles já tiram já para essa pessoa não sofrer. Vai para um planeta de terceira dimensão, onde é que ela vai se sentir melhor com a energia, porque a energia vai cada vez ficar mais intensa no amor, no bem, né? Não vai acontecer muita coisa, mas a energia vai começar a vai mais intensa. E quem não está vibrando nessas energias boas vai passar mal, vai se sentir bastante ruim, né? Vai passar mal. Então eu acho que é isso, esse vídeo vai ser o nome do vídeo, né, do macro ao micro, né, que eu falei tudo, por onde é que passam as coisas, né, como é que formou mais ou menos, principalmente esses 12 mil anos, né, a formação da Terra, onde é que ela veio e tal. Mais ou menos, né, bem sucinto, né, só para os irmãos terem uma ideia, mas quem tem uma curiosidade em saber, né, como é que foi formado, eu fiz um resumo de tudo, tá bom? Então, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe. Esse vídeo vai ficar colado no outro, né? Vai fazer parte do outro, tá bom? Então, Deus abençoe. Fique com Deus, a paz de Deus, né? E tudo de bom, irmãos.